Imagina viver dentro de uma cúpula que simula a biosfera do nosso planeta Terra. Pois foi justamente isso que aconteceu na década de 90, onde alguns cientistas aí se reuniram e criaram um projeto chamado Biosfera 2. No coração do deserto do Arizona, ergueu-se uma estrutura que parecia ter saído aí de um filme de ficção científica. Pirâmides de vidro, cúpulas e torres abrigam aí uma réplica em miniatura do nosso próprio planeta, chamado de Biosfera 2, nomeada aí em homenagem à nossa Biosfera 1, no caso, o planeta Terra. O assunto de hoje é justamente sobre esse projeto aí que aconteceu há algum tempo atrás, onde os cientistas aí simularam a nossa biosfera. Se esse projeto deu certo, se foi aí um sucesso ou se trouxe prejuízos aí para os cientistas, você fica sabendo nesse vídeo. Então fica no vídeo até o final que você vai descobrir se esse projeto obteve êxito aí ou se ele foi um fracasso. Então se você gosta de assuntos como esse, de projetos ambientais, de projetos científicos que aconteceram no nosso planeta, ou os projetos que estão em andamento, muito bem-vindo ao canal Projetudo TV. Não deixa aí de se inscrever, deixar um comentário pra gente aí e participar aqui dos vídeos do canal. Esse complexo aí de 1,2 hectares foi palco de um dos experimentos mais ambiciosos e controversos da história da ciência. No início da década de 1990, 8 indivíduos aí corajosos se trancaram aqui dentro, isolados do mundo exterior por 2 longos anos. O objetivo é explorar os desafios aí de viver em um sistema completamente autocontido, um pré-requisito vital para a construção aí de futuras colônias no espaço sideral. Então eles cultivariam aí sua própria comida, reciclariam sua própria água e também dependeriam das plantas para produzir o seu próprio oxigênio dentro dessas cúpulas. Então tratava-se de um teste de sobrevivência, um laboratório vivo aí e uma janela para o futuro da humanidade fora da Terra. Como esse experimento, muitas vezes rotulado aí como um fracasso, mudou fundamentalmente nossa compreensão sobre o nosso próprio planeta. Então o que eu tenho para dizer para vocês de começo é que o experimento aí chamado Biosfera 2 não foi um mar de rosas. Na verdade, como um comentarista de um documentário que saiu a respeito desse experimento, o comentarista afirmou: tudo que podia correr de mal, correu mal. Os níveis de oxigênio despencaram drasticamente, caindo de 21% para cerca de 14% em apenas 16 meses aí em que eles estavam dentro da cúpula. Isso seria aí o equivalente a viver cerca de 3.350 metros de altitude aí acima do nível do mar. Isso acabava deixando aí os habitantes cansados e fracos, dificultando até mesmo as tarefas agrícolas aí mais simples que eram fundamentais para a sobrevivência. Além da falta de oxigênio, os níveis de dióxido de carbono dispararam. A causa, os solos extremamente ricos e jovens introduzidos para o cultivo das plantas. Então, eles alimentaram uma explosão de bactérias e fungos que, assim como nós, consomem oxigênio e liberam CO2 para a atmosfera. Então, as árvores e os arbustos ainda jovens não conseguiam compensar esse efeito, o que tornou-se uma lição crucial que foi aprendida aí a duro custo. O microbioma do solo invisível a olho nu é incrivelmente influente aí no sistema da biosfera. Então, os primeiros problemas aconteceram aí graças ao CO2 em excesso causado aí por plantas novas que não conseguiam repor o oxigênio. Tirando essa primeira surpresa, elas não pararam por aí. Inúmeros animais morreram aí, incluindo os polinizadores, que são essenciais para a reprodução das plantas. Mark Nelson, que era um dos cientistas que estavam dentro da biosfera, atribuiu isso a uma explosão populacional de formigas aí da espécie Longhorn que se alimentava dos polinizadores. Então as formigas acabaram interferindo aí nesses polinizadores que são essenciais para o cultivo dos alimentos e das plantas em geral. Outros cientistas sugeriram que o vidro da Biosfera 2 bloqueava a luz ultravioleta, vital para insetos como abelhas encontrarem flores. Então os raios ultravioletas eram bloqueados por esta cúpula, por esse vidro, e acabavam interferindo aí na capacidade das abelhas em achar as flores.
Em alguns casos, os biosferanos, como eram chamados cientistas que estavam dentro da cúpula, esses biosferanos tiveram que polinizar as plantas manualmente, aplicando o pólen nas flores para garantir a formação de sementes. Uma curiosidade inusitada, os biosferanos chegaram a usar KY-gel para escarbaratas que se proliferaram na biosfera e depois as davam para as galinhas. Então eles usaram esse produto aí que você está vendo na tela chamado KY-gel, que era justamente para iscar as baratas que começaram a dominar o ambiente. E quais foram as lições aprendidas e a nova perspectiva sobre o assunto? É justamente o fato que, apesar dos desafios, o experimento da Biosfera 2 revelou sim lições inestimáveis aí. Os cientistas observaram que algumas árvores, por exemplo, ficaram fracas e mais propensas a quebrar devido à falta de vento. Então, a falta de vento que estimula a produção de madeira de estresse, que as fortalece, no final acabava sendo aí um grande problema, porque dentro da cúpula não existia o vento. No mini oceano, aprenderam sobre os tipos de luz que os corais precisam para prosperar em cativeiro. Foi criado um mini oceano dentro dessa cúpula, onde eles acompanharam aí o desenvolvimento dos corais e aprenderam muito sobre os tipos de luz que eles precisam no dia a dia. Mas a lição mais profunda, no entanto, foi a compreensão da complexidade e de como é insubstituível aí a nossa biosfera, no caso, a biosfera do nosso próprio planeta. Então, ela acaba sendo insubstituível aí, mesmo que tentando simular, você vê que os problemas começam a surgir aí, um atrás do outro, e sendo assim, a nossa biosfera ela se autorregula, ela se autorrecupera dentro da cúpula, já não foi tão capaz. Isso acaba já mostrando um pouco de como seria aí se caso viéssemos a colonizar outros planetas. Então teríamos aí uma série de problemas de se viver dentro de cúpulas. Então, Mark Nelson, que era um dos que estavam dentro da cúpula, um dos biosferanos, colocou que os humanos vêm em pacotes biosferanos e recriar esses sistemas complexos não é uma tarefa fácil. O experimento ressaltou os imensos custos tecnológicos e o árduo trabalho físico necessário para manter a atmosfera e os sistemas de suporte à vida intactos. Então demandava uma grande energia aí provida das pessoas que estavam lá dentro, demandava uma grande parte da energia que essas pessoas tinham. Estima-se que futuras colônias espaciais fossem como a Biosfera 2 e custariam em torno aí de cerca de $82.500 por pessoa por mês para se viver dentro de uma cúpula. Então cada pessoa que vivesse dentro de uma cúpula dessa ia custar cerca de $82.500 por pessoa, isso em um mês. E ainda assim, sem a garantia de sustentar a vida humana. Então mesmo gastando-se esse valor por pessoa, não é possível garantir que tudo vai correr bem, que a vida humana será garantida dentro dessas cúpulas, para vocês verem como acaba sendo tão complexo e também tão perigoso. O biosferano ainda conclui: é incrivelmente caro tentar substituir os serviços que os ecossistemas da Terra oferecem gratuitamente à humanidade todos os dias, disse David Tillman, um ecologista que revisou o experimento. De fato, a complexidade da biosfera do nosso planeta, ela não consegue ser tão facilmente substituída. Por isso, dar-se valor à nossa biosfera acaba sendo a nossa maior contribuição para com ela. Quando você passa a conhecer e valorizar aquilo que você tem, você acaba cuidando mais e também acaba lutando mais também pelo meio ambiente como um todo. Quando o experimento terminou no ano de 1993, a cobertura da mídia foi amplamente negativa, rotulando esse projeto como um fracasso. Muitos especialistas da época tinham visões rígidas sobre como a ciência deveria ser feita e não consideravam a Biosfera 2 um experimento legítimo. Então, os ditos especialistas da época aí não foram a favor desse experimento. Não consideravam então o experimento legítimo, em parte porque foi financiado por um indivíduo rico e conduzido por generalistas autodidatas e não por cientistas acadêmicos. Curiosamente, hoje, essa abordagem seria muito menos controversa. O fundador do grupo, John Allen, sonhava em construir um sistema autônomo para entender melhor as complexidades da Terra e encontrar maneiras de usar a tecnologia para coexistir de forma mais pacífica com o mundo natural, diz o próprio Nelson. Então, o projeto foi financiado pelo bilionário Ed Bass, que investiu cerca de $150 milhões na Biosfera 2, que seria aí o equivalente a 440 milhões hoje,
ou 330 milhões de euros. Sob a liderança de Allen, a construção começou no ano de 1984. Foi e continua sendo o maior edifício desse tipo a ser quase totalmente isolado da atmosfera, diz Nelson. Então esses dois fatos aí, por ser financiado por um bilionário e também pelo fato dos cientistas que lá estiveram não serem cientistas acadêmicos, esses dois fatos contribuíram para que na época, para que esse projeto fosse considerado ilegítimo. Uau! Mas hoje em dia, felizmente, essa percepção acabou mudando. Hoje a Biosfera 2 é uma ferramenta vital para a pesquisa ambiental, onde os cientistas a utilizam para testar os efeitos das mudanças climáticas em ecossistemas vivos. Hoje em dia ela acaba sendo utilizada por universidades para, por exemplo, estudos na floresta tropical, pois justamente nessa biosfera foi criada uma floresta tropical e elas acabaram revelando que as florestas são surpreendentemente resistentes ao calor, mas é a seca associada ao aquecimento que as prejudica. O calor associado ao aquecimento global acaba prejudicando a floresta tropical. Mais recentemente, experimentos simularam secas e descobriram como algumas árvores sobrevivem, explorando as camadas mais profundas do solo, e que árvores estressadas liberam compostos que podem formar partículas que servem como sementes para as nuvens de chuva. Então as árvores, quando elas se estressam, elas acabam liberando umas partículas aí que são interessantes, que são importantes para a formação de nuvens de chuva. Experimentos aí muito curiosos que foram feitos no Biosfera 2. No Recife de coral resistente, nesse projeto, a Biosfera 2 foi palco de um dos primeiros experimentos a demonstrar que a acidificação dos oceanos dificulta o crescimento dos corais. O oceano tem ficado mais ácido a cada ano e isso interfere diretamente nesse crescimento dos corais. Agora os cientistas simulam ondas de calor severas e testam soluções como probióticos para tornar os corais mais resilientes. Então, a Biosfera 2 acaba ajudando também nessa parte de resolver esses problemas dos corais para deixá-los mais resilientes aos problemas que eles têm enfrentado com essa acidificação. Biosfera 2 acabou se tornando o mega experimento da ecologia, ajudando aí nos a entender melhor as complexidades do mundo vivo e como ele está mudando. Só uma curiosidade adicional, um dos biosferanos chamado Jane Pointer cortou a ponta do dedo em um acidente de cozinha e teve que sair da biosfera para tratamento médico, quebrando o selo hermético do experimento. Então ela acabou retornando com 2 malas cheias de guloseimas e ferramentas desconhecidas, o que gerou questionamentos sobre a credibilidade do experimento na época. Então essa saída aí por necessidade médica acabou causando algum tipo de questionamento, justamente porque ela voltou com mais coisas para dentro da cúpula, além de quebrar a parte hermética do projeto. A conclusão é que somos todos biosferanos. A história da Biosfera 2 é um lembrete poderoso de que, em última análise, somos todos aí biosferanos, porque a nossa sobrevivência depende inteiramente da saúde dos ecossistemas que nos rodeiam. Viver em um sistema tão pequeno e fechado, onde cada ação tem uma consequência imediata e visível, transformou a maneira como os participantes pensavam sobre a sustentabilidade e também sobre a interconexão da vida. Longe de ser um fracasso, a Biosfera 2 foi um experimento à frente do seu tempo. Ela nos ensinou que a Biosfera 1, no caso, a Terra, é um sistema complexo e delicado. E a capacidade aí de sustentar a vida humana é um presente inestimável. Então, em um mundo onde a ideia de colonizar outros planetas aí ganha força a cada dia, a Biosfera 2 nos lembra que nosso foco principal deve ser proteger aí o único lugar que temos por enquanto. Cuidar de cada peça desse tabuleiro chamado Biosfera 1 cabe a todos nós. E você, o que achou? Você acha que foi um experimento que não valeu a pena ou que trouxe sim muito conhecimento? Digita aqui nos comentários o que você achou desse projeto chamado Biosfera 2. Espero que você tenha gostado dessa história, desse projeto que aconteceu e ainda existe até os dias de hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do assunto e que gosta aí da nossa jornada científica. Meu nome é Leandro Ribeiro, sou engenheiro ambiental e sanitário e esse foi mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV.